A desembargadora piauiense Liana Schaibe foi nomeada para o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho. O Senado aprovou com 60 votos favoráveis, 2 contrários e 2 abstenções. Ela já havia sido aprovada com 27 votos favoráveis pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, na qual foi sabatinada. Também na terça-feira, a piauiense foi escolhida pelo atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Ela já está, inclusive, conosco aqui no estúdio. Eu vou conversar com a ministra e falar desses desafios que ela vai, a partir de agora, assumir com uma cadeira no Tribunal Superior do Trabalho. Ministra, muito obrigado pela presença. A senhora não imagina a torcida que nós fizemos aqui desde que a senhora começou essa caminhada. Mas eu dizia sempre que nós comentávamos sobre o assunto, eu dizia sempre o seguinte, essa torcida não é porque ela é piauiense, é uma torcida por merecimento, por tudo que a senhora fez pela Justiça do Trabalho do Piauí, pelo conhecimento jurídico da senhora e pelo fato de reunir todos os requisitos necessários para ocupar essa vaga. Então, ao mesmo tempo que eu desejo boas-vindas à senhora, também dou os parabéns pela conquista. Boa tarde, muito obrigada, Douglas. Boa tarde a todos também que nos assistem, os telespectadores. Eu queria agradecer pela torcida, né, pelas palavras elogiosas. Eu costumo dizer que o que a gente tem de mais raro são essa opinião que a gente deixa na sociedade, no meio onde eu vivo. Eu acho que isso é o que me anima realmente a caminhar. É esse nome que a gente deixa, porque o nome, e o nome, quando eu digo, são as atitudes e tudo que vem com ele, é uma inspiração. E eu sou professora, sou fundadora da Universidade Estadual do Piauí, e eu vejo isso muito de perto com meus alunos. Eles veem uma mulher, e quando eu ainda sou desembargadora, e eu quero ser assim. Então, isso te anima a caminhar, saber que você vai inspirar, que outras virão atrás de você, que você não vai ser você só, você está abrindo um caminho. Ministra, queria começar, para quem está nos acompanhando, a senhora contar um pouco da sua formação, enfim, como é que começou essa paixão pelo direito, ir para a universidade, enfim, seguir a carreira jurídica. A paixão pelo direito, para mim, ela foi quase que automática, por conta do meu pai. Eu era muito próxima ao meu pai, então desde cedo eu o via no escritório. Meu pai acordava às 5 da manhã para ler e ele ia colocando os livros, selecionando os livros que eu deveria ler, os livros, as poesias, e discutia até os livros. Ele dizia: me conte o que você leu, o que é que você entendeu, porque não adianta só ler, precisa saber repassar o que leu. E isso foi uma coisa, foi o meu dia a dia com a minha mãe também, sempre estimulou muito. Quando ela me via, aliás, todos os filhos, quando ela nos via assim parados, ela dizia assim: tá parada por quê? Vai pegar um livro e vai ler. Então, foi nesse meio que eu cresci. Então, assim, quando chegou o meu vestibular, que na época era vestibular, eu não tinha nenhuma dúvida do que eu iria fazer. Convicção absoluta, era direito? Eu não tive essas questões que o jovem se inquieta em tentar descobrir o que quer. Para mim era uma coisa natural. Agora, a senhora falou do seu pai e falou da sua mãe, e aí é importante a senhora ter falado, porque a realidade que a senhora viveu naquela época era uma realidade diferente. O mundo não era tão competitivo quanto é hoje, não havia tanta exigência como hoje. Sim. Então, via de regra, os pais hoje são muito mais ocupados, são muito mais ausentes de casa, e, consequentemente, não têm tanto contato com os filhos como eles tinham antes. Mas, mesmo assim, é importante, como a senhora ressaltou, e percebe-se
até onde a senhora chegou. Essa participação dos pais, ministra, de conversar com os filhos, de incentivar a leitura, incentivar o estudo, procurar saber como é que está, e a partir de um determinado momento também começar a discutir com os filhos o que é que se pretende fazer no futuro, né? Eu acho que, como eu disse, no meu caso, houve uma influência muito grande. Porque o jovem, ele às vezes nem sabe que gosta de algo. E a partir do momento que você começa a conhecer esse algo, através da sua família também, dos assuntos, né, que você gostaria de fazer, porque você não gosta disso, você imagina que essa profissão, você vai fazer o que com ela? Né? Eu acho esse questionamento. Então, assim, eu acho que é necessário inserir, sim, o jovem nas conversas, nos debates, ouvi-lo, não só nós, os pais, participarem para ver a vocação do filho, como também orientar nesse sentido, né? Porque como você disse, o mundo está diferente. Se você não orientar, quem vai orientar são os que estão lá fora. E muitas vezes essas orientações não são as orientações que os pais queriam. Agora, adiantando um pouco no tempo, dando um salto e chegando para dentro do direito, a área do direito do trabalho, quer dizer, essa área trabalhista. Por que essa área, ministra? Douglas, eu vou lhe ser honesta, né? E isso vai dentro do que eu acabei de colocar. Às vezes a gente pensa que só dá certo para algo. E eu costumo dizer que o homem, ele é múltiplo, ele tem múltiplas vocações. Na verdade, eu nunca tinha imaginado de ir para a Justiça do Trabalho. Eu iniciei como eu disse naquela época, como eu tinha muita influência, então eu iniciei como bancária do Banco do Brasil. Fiz o concurso do Banco do Brasil e passei 5 anos. E aí veio o concurso da Justiça Comum. Eu fui juíza estadual. E eu sempre fui mais, assim, próxima, como muito próxima do meu pai. Meu pai, a área dele era direito administrativo. Então, na verdade, meu mestrado, meu doutorado é em direito administrativo. Mas ele dizia que eu tinha que abrir portas. Depois eu escolheria a porta que eu quisesse seguir, mas que eu não ficasse só com aquela porta. Então, todos os concursos que apareciam, ele recortava e colocava na minha mesa e fazia a inscrição. Ele fazia a inscrição? Fazia, ele não me dava a opção. Então, na Justiça Comum, eu tinha muito que ir para o interior naquela época, e abriu a Justiça do Trabalho. E eu fui fazer. E, a partir dali, passei realmente a ter o gosto pela Justiça do Trabalho. Mas é isso que eu costumo dizer. Às vezes a gente pensa que não gosta de algo, não quer algo, e, na verdade, nunca experimentou para saber se aquilo realmente tem uma afinidade ou não com você. Hoje o jovem diz, eu não quero isso, ou eu não gosto disso. E eu costumo dizer, mas você já experimentou? Você não pode gostar ou desgostar de algo que você nunca experimentou, que você nunca teve contato. Então, assim, respondendo, a Justiça do Trabalho não era, digamos, aquilo que quando eu me formei eu disse, eu quero a Justiça do Trabalho. Eu aprendi a caminhar. Caminhando, abrindo portas e experimentando até eu descobrir que ali era o meu lugar. Antes de continuar falando da Justiça do Trabalho e chegar nesse momento atual da senhora como ministra, a senhora tocou num ponto que me chamou muita atenção, que o pai da senhora aconselhava a senhora a ler livros de direito e depois dizer o que entendeu. A senhora falou em poesia também.
A senhora mantém essa paixão ainda pela poesia? Ou o que é que a poesia teve de influência na vida da senhora? Não, essa foi algo que ficou na influência dele e não permaneceu. Eu gosto, leio, mas perdi bastante porque ficou perdido aí, talvez não seja a minha vocação, porque quando é a vocação, ele não, isso não fica perdido no tempo, e ficou. Agora, a Justiça do Trabalho, quando se fala de Justiça do Trabalho, tem muita polêmica envolvendo a Justiça do Trabalho, ministra, nesse aspecto, porque se não houver uma conciliação, né, se não houver um acordo prévio entre as partes, né, ou seja, eles têm a conciliação, aquele processo, né, para evitar o início realmente de um processo de trabalho. Se não houver um acordo antes, havendo um acordo ótimo, tranquilo, evita menos custo para todas as partes, inclusive o poder público, mas quando se chega ao processo em si, alguém vai perder. Alguém, nessa história toda, vai, via de regra, ser o lado derrotado, aliás, na justiça como um todo. Não é só na justiça do trabalho. E aí, eu queria fazer uma pergunta à senhora, que a gente ouve muito de empresários, de quem emprega, de que as decisões da Justiça do Trabalho são decisões que muitas vezes penalizam muito os empresários e desestimulam a contratação, que tudo seja regular, e aí muitas vezes tem aquela opção, pela pessoa jurídica. Como é que a senhora avalia essas colocações? Douglas, na verdade, o que eu acho que existe não é que o juiz vai decidir a favor do empregado, sempre. O processo ele é complexo, o processo ele é um todo. Você tem uma legislação que até um pouco antes da reforma era e continua, mas a reforma fez como o próprio nome diz, uma reavaliação de vários institutos, mas é a legislação que é protetiva. Se você vai para o direito do consumidor, a legislação protege o consumidor. Não é o juiz, é a legislação. O juiz aplica a lei. Então, a legislação do trabalho, ela é protetiva, porque a CLT vem de um tempo em que a relação capital-trabalho era diferente. E, então, o hipossuficiente, no caso que era um empregado, precisava ter uma proteção. Né? Hoje, a relação capital e trabalho não é mais a mesma. Né? Você vê aí, hoje, a gente fala, os trabalhadores plataformizados. Então, o mundo mudou. E a legislação precisa acompanhar essa situação. E veio a reforma para acompanhar. Então, assim, quando alguém coloca isso, existe uma legislação por trás, protetiva, existe o processo também, que depende muito, dependendo do tipo de processo, das provas. Às vezes, a verdade real que está lá fora é uma, mas aqui o advogado traz para os autos é outro, não traz as testemunhas. Às vezes, então, é algo complexo demais. Eu, como profissional, que eu tenho 32 anos de magistratura do trabalho, eu já vi processos que, às vezes, a parte não consegue trazer sua testemunha. Você olha para aquele processo, às vezes até você consegue sentir que a pessoa até pode ser que esteja tendo razão, mas não conseguiu trazer a prova. E aí o juiz não pode fazer nada. Então, é um arcabouço completo ali. Quer dizer, a gente fala muito, às vezes, costuma muito... acho que a sociedade, de um modo geral, os jornalistas, inclusive, a classe jornalista, costumam muito, às vezes, ministra, analisar o resultado, só o resultado.
sem contar todo esse processo que a senhora falou, né, um processo complexo. Agora, vamos para essa... Só para lhe dar um exemplo bem rapidinho, e eu falo isso porque são os telespectadores que assistem também, que não têm esse conhecimento, e só para lhe dar uma ideia, quando o empregador alega a justa causa, ele tem que provar. Pela legislação... Não é simplesmente alegar a justa causa. Pela legislação, o ônus da prova é dele. Aí você vai para a audiência, o senhor trouxe testemunha? Não. Mas o senhor precisa provar. A prova é sua, sob pena de que, se o senhor não trouxer uma testemunha, ele vai ganhar a causa. Nos termos mais simples, né? Então, é um processo inteiro. E ele perde e não entende. Não entende. Tudo é muito, realmente, complexo. Ministra, bom, a senhora colocou seu nome, começou essa caminhada, não é uma caminhada fácil, de jeito nenhum, é uma caminhada difícil, assim como o processo em si ele é complexo, essa caminhada é tão complexa quanto. E aí a senhora terminou sendo escolhida, e aí eu queria que a senhora explicasse que a gente acompanhou pela televisão, mas eu nunca tive a oportunidade de entrevistar o ministro para dizer como é que foi lá. Essa sabatina no Senado, ministra, da CCJ, no Senado, você tem lá senadores com conhecimento jurídico, aqueles que não tem muitos também que têm experiência na área né, jurídica. Agora tem alguns que são um pouco, até aproveitam o momento, esse momento, digamos, de que parte do Senado está arredia ao Judiciário, e ao Senado que cabe um impeachment de um ministro. Tem alguns que aproveitam ali a cena para pressionar, para mostrar que estão pressionando. Como é que foi essa sabatina lá? Como é que a senhora avalia essa sua sabatina? Não, no meu caso, né, realmente é um processo estressante, né? Mexe muito com o emocional. Sobretudo, eu já venho de outras listas que não entrei, essa é a 4ª vez que eu concorri, então agora foi que eu entrei. Então, ela é um processo que, quando você chega ali nas sabatinas, você já está exausto. Primeiro, você tem que visitar os senadores, para eles conhecerem vocês, porque aquela sabatina ali, ela é o momento, mas há mais, você precisa mostrar quem você é. Às vezes, a verdadeira sabatina é no gabinete do senador, porque aí ele te interroga, ele vê qual é seu perfil. Então, às vezes, a sabatina ocorre antes e precisa você ter esse contato para que ele saiba quem é você, como você pensa, como você trata, como é o seu trato, até mesmo com eles, com os jurisdicionados, tudo eles percebem. Eles percebem se você é uma pessoa acessível, se você é uma pessoa mais rígida. Então, eu visitei aproximadamente 60 senadores, porque fiquei prejudicada que estava havendo a COP, e alguns estavam na COP, né? E então, assim, é cansativo. E a sabatina ali, eu da minha parte, fui logo a primeira indagada, né, pelo senador Cajuru. Mas, graças a Deus, eu vi como algo que eu ouvi de uma senadora que ela disse, desembargadora, é preciso que o Senado legitime. E de que maneira é? Tem que ser através da sabatina. É o processo, é como está na Constituição. Então, eu vi como uma coisa natural. As minhas perguntas que me foram feitas, eu achei muito bem colocadas. A temática atual, que foi a questão dos empregados de plataforma, as cotas. Então, eu achei que fui bem colocada e acho que consegui legitimar através das respostas, porque a sabatina é para que você seja legitimada, para que as pessoas ouçam e digam, realmente ela tem qualidades, ela tem saber jurídico. Agora, para encerrar, ministra, lá no TST, pergunta a senhora, como é que a senhora tem
claro, a senhora já acompanha há muito tempo, as sessões, enfim. Como é que a senhora projeta a sua atuação lá no tribunal? Eu acho que eu vinha pensando, inclusive, nisso. Até eu imaginei que ia ser algo da sabatina, né? Então, a primeira coisa que eu acho, Douglas, que está no TST já é uma projeção de minorias, uma projeção da mulher. A minha presença no TST já diz um pouco dos meus desafios. Evidentemente que, como mulher, você tem um olhar diferente. Como sendo do Nordeste, você tem como contribuir, né, com o que existe por aqui, que é diferente de São Paulo, né, é outra visão. E meus desafios são essas novas modalidades que estão aí e que ainda não estão definidas, que a reforma não definiu, esse trabalho intermitente que pode ser só trabalhando para várias empresas, o teletrabalho que já vai provavelmente voltar. Então, são os desafios. Podia ser a luta da senhora para a inclusão dessas novas modalidades, quer dizer, uma ampliação dessa reforma que inclua essas novas modalidades. Vou contribuir com o meu pensamento em relação a isso. Afinal de contas, lá comigo são 27 e se amplia o debate. Né? Então, eu vou contribuir com as minhas opiniões, com o que eu penso no debate. Ministra, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a todos. Prazer recebê-la aqui. Muito obrigado pela oportunidade, por estar aqui e pelas palavras, Douglas. Nós te agradecemos e desejamos muita sorte para a senhora. A senhora tem competência de sobra, mas muita sorte. Eu tenho certeza que a senhora vai escrever um importante capítulo na história do tribunal e vai deixar um legado que será lembrado por muitas gerações. Obrigada.